Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal, chamado Matheus nas Nuvens. Como você sabe, a ideia aqui é falar um pouco sobre o Marketing Cloud, sobre a nuvem da Salesforce e as nuvens da Salesforce, na verdade, são várias, Data Cloud, por aí vai. E hoje, né, depois de um ano, aqui eu trago ele novamente, Rian Lopes. Não sei se você já conhece ele pelo canal, ou se você já conhece ele através do LinkedIn, se você já trabalhou com ele, mas enfim, nós já tivemos aqui uma live ao vivo. Você pode voltar lá, ver aqui nas nossas lives, ver a gravação, que foi muito interessante. Foi a primeira pessoa que eu trouxe aqui no canal para bater um bate-papo. Foi muito legal, tem muita coisa boa. E depois de um ano e pouco, eu trago ele de novo. E agora com uma perspectiva diferente, porque ele teve uma experiência muito legal, que foi abandonar o CLT e se aventurar em um trabalho PJ, ou seja, ele realmente pediu demissão e se aventurou em um trampo PJ. E eu queria trazer ele agora com essa temática pra, pô, será que é legal? Será que é interessante? Será que faz sentido? Qual foi a experiência dele? Como que ele, sabe, como que ele conseguiu administrar isso? Como foi pedir? Se foi fácil, se foi difícil? Como foi o trabalho PJ? Se ele realmente ganhou mais? Se o trabalho era mais de boa? Se era mais tranquilo? Se era home office? Enfim. Essa é a temática do vídeo, CLT versus PJ. Isso é um caso real que aconteceu e aqui eu quero trazer ele para que a gente bata esse bate-papo. Não saia daqui sem deixar seu like, sem se inscrever. Pô, nós vamos deixar aqui as nossas redes sociais, como sempre, meu LinkedIn, o LinkedIn dele, você pode vir aqui. Aqui já tem um mini curso de SQL gratuito no YouTube, você pode aprender SQL caso você esteja aprendendo Marketing Cloud, tem dica de Query Studio. Porra, bicho, tem muita coisa. Tem aqui um site chamado Simulado nas Nuvens que você pode ir lá estudar um pouco, treinar para que você consiga passar bem na sua certificação da Salesforce, enfim. Tem uma caralhada de coisa que a gente vai falar aqui, é tudo informal, tudo realmente gente como a gente, como se a gente tivesse em uma daily, né, do dia a dia, em uma call assim, mais de boinha, fazendo uma task, enfim. Agora vou chamar nosso cara, né, ele já tá ao vivo aqui, Rian, se apresenta aí, dê um oi. Eu já introduzi aqui o vídeo, já expliquei pra galera, mas meu caro, antes de mais nada, eu quero saber como é que você tá. Depois de um ano, você volta aqui nesse canal, você realmente. Um ano fez diferença? Você tá mudado? O que que aconteceu nesse ano? Antes da gente seguir pra temática do vídeo. Muito prazer a todos. É muito gratificante, né, retornar aqui depois de tanto tempo, né, nessa ilustre call aqui com o Matheus. É excelente. Cara, tô bem. Respondendo a sua pergunta, tô bem, tô tranquilo, tô de boa. Tive uma experiência aí bombástica no começo do ano, você acompanhou bem Esse é o tema como do foi. vídeo. Esse é o tema do vídeo, inclusive. Vamos falar dessa experienciazinha PJ, como que foi trabalhar lá, quais são as obrigações, quais foram as principais diferenças sentidas do CLT para o PJ e o que eu consegui tirar disso, né? Então, vamos que vamos. Perfeito, vamos lá, meu caro. Vamos começar do começo. O começo foi, nós estamos agora em 2026, a sua transição de CLT para PJ foi no ano de 2025, certo? Eu quero saber, assim, como foi que chegou até você, né, essa ideia de trocar de CLT para PJ. Como foi que o recrutador, se você foi atrás desse PJ, se chegou até você, bicho, se alguém indicou, como foi que chegou até você e quanto tempo você ficou pensando? Será que eu aceito? Será que eu saio? Por que que eu não consegui conciliar? Porque qual foi realmente a ideia? Conciliar CLT PJ? Por que que eu abandonei o CLT e fui pro PJ? Enfim, seria mais nessa pegada pra gente introduzir. Bom, assim, sendo bem direto, reto, dinheiro, né? O pagode. Foi o pagode, né? O pagode sempre conta, com certeza. Mas para te explicar um pouco melhor, a gente tem que voltar um pouco. Eu tenho 3, quase 4 anos de marketing cloud de experiência, né? Na época que eu fiz essa troca para o PJ, eu já estava em uma agência que eu cresci lá, basicamente. Estágio, assistente, júnior, Realmente começou sua carreira, uma né? mas é uma consultoria excelente, inclusive foi lá que eu tive a ilustre oportunidade de conhecer o Matheus. Trabalhamos juntos no mesmo projeto, foi bem interessante. É, e cara, pô, já estava lá há muito tempo, 3 anos. Esse PJ veio até mim através do LinkedIn. Então eu tava de boa, Aí. mais um passeio na praia, assim, ó, tranquilo, suave. Veio a bendita mensagem, velho. Nossa, maldito seja esses headhunters. Brincadeira, com certeza os headhunters fazem um trabalho excelente aí.
Mas ele veio até mim, né, veio até mim oferecendo esse trabalho PJ, explicou tudo certinho. Eu nunca tive, experiência com trabalho PJ, já tinha amigos que tinham essa experiência, como o próprio Matheus, alguns outros amigos da bolha também, que falaram para mim: "Não, é tranquilo, trabalho PJ é suave". Entendo que, deixando bem muito bem ressaltado, muito é sobre pejotização do que sobre um PJ dos sonhos, como se é Perfeito! imaginado. Você tocou no assunto que eu ia questionar mais na frente, mas como você trouxe, vamos Uhum. lá. Dentro do CLT nós temos algumas coisas que a gente cumpre, né? Horário, né, das 8, por exemplo, horário comercial, das 9 às 18, das 8 às 17. A gente tem uma série de regras que a gente precisa cumprir no quesito de horário. Nós temos alguns benefícios, porra, FGTS, e várias outras coisas que influenciam de nós estarmos em um CLT ou no PJ. Quando essa oportunidade chegou para você, estava descritivo, estava claro que você tinha que cumprir X horário, ou então, poxa, era realmente um PJ, uma PJização ali, era um CLT disfarçado. Como foi que a Ah, era descrição era um dessa CL vaga? era um CLT bem disfarçado, assim, né, eles não podem, até porque eles não podem colocar um limite de horário e tudo mais, porque você tá meio que atuando sob demanda, sendo Sim. PJ, mas eles colocam ali que as atividades seriam feitas em horário comercial e acabam colocando das 9 às 18, das 9 às 19. Não Resumindo, só tinha que nesse praticar horário, não tem essa questão de tinha demandas. não, tinha que estar lá, né, o PJ que a gente imagina é aquele PJ que você recebe uma ligação, de repente: "Ó, Sim. vamos precisar de você em tal horário para executar a demanda tal, X e Y", né, e após essa demanda você tá livre, né, vai fazer qualquer outra coisa. E aí a gente entende também que, não havia um horário fixo, né, seria de fato horários sobre demandas disponíveis no momento que a agência estivesse necessitando. Mas não foi esse o caso, esse é bem um caso mais de pejotização mesmo, então eu estava ali e tinha que estar ali, era quase um CLT, eu só ia receber e ter os benefícios, né, entre aspas, assim, do PJ. Então, Pera, 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 ele chegou pera. até mim. Eu entendo que Pode você. falar. Agora vamos lá. Dando uma linha histórica aqui. Você estava no seu CLT tranquilão, certo? Estava. Chegou o abençoado do Tech Recruit lá, ofereceu esse PJ disfarçado, barra pejotização. Aí você de antemão aceitou. Você pensou, como foi a transição? Você pediu demissão? Como foi que aconteceu? Pô, você gostou da vaga? Realmente o pagode era maior, sabe? Até Aham. onde você estava nessa dualidade de seguir apenas com o CLT, de ir apenas para o PJ, de tentar conciliar e ter os dois, né, o PJ e o CLT, que é possível, ou depende muito do seu contrato CLT, enfim. É, Não, perfeitamente, perfeitamente. Cara, assim, até algo que eu mencionei anteriormente, né, eu tinha 3 anos de experiência, até tenho quase 4 anos de experiência na área. E grande parte dessa experiência foi nos projetos da antiga agência que eu trabalhava antes desse PJ, né. Eh, era excelente, empresa boa, maravilhosa, assim, a antiga agência que eu atuava, muito boa em vários aspectos. Não tinha o que reclamar, saí de lá super bem com todo mundo, assim, dentro do possível. E eu já estava meio que. Já tinha alcançado um teto, né? Já tinha sim, alcançado um teto dentro do projeto que eu estava, e eu estava meio obstinado para conseguir algo diferente. Por coincidência, veio esse PJ aí, me sorriu esse PJ. E cara, o que me chamou a atenção com certeza foi o dinheiro. O PJ ele tem um teto muito maior, assim, em sim, diversas chama questões e atenção. por vários. Isso, chama atenção, e por vários motivos, né? Você vai ter que pagar ali, a depender de quanto você recebe, né? Abrir o seu MEI, o seu MEI, para conseguir receber por esses meios de PJ, paga o imposto, mas é um pouco menor do que na CLT, por exemplo. E aí, grande parte do dinheiro cai no líquido, né? Que é o que de fato a gente utiliza, a gente usa no nosso dia a dia, né? Que é o dinheiro líquido que cai na conta. Foi uma grande influência, claro, o dinheiro, mas principalmente por eu já estar com essa canseira, né? Com essa procura por algo novo, acabou que uma coisa leva a outra e, mano, falei, vou entrar nesse carrossel aí, vamos ver o que que vai acontecer. Com muito medo, tá? Não tinha experiência nenhuma com PJ, então muito, muito conselho, até mesmo com o Matheus, com outros amigos da área também, que já tiveram trabalhando nesse meio.
Eh, a vaga era bem descrita, eu entendi, assim, eu consegui entender que seria uma pejotização, eu entendi essa parte, mas ali eu não estava pensando em tocar um CLT, por exemplo, e um PJ, sob demanda para meio que ter mais Perfeito. renda e Então, coisa realmente, vamos parecida. lá. Era fazer uma troca mesmo. Você realmente, você já estava há um bom tempo lá nessa empresa, certo? Você começou sua carreira lá. Você disse que tinha batido um teto, certo? Eu entendo que esse teto pode ser dois, né? De aprendizado, que realmente você já tinha aprendido tudo que tinha para aprender naquele trabalho, ou um teto financeiro. Pô, não é isso mais que eu quero, eu realmente entendo que eu tô ganhando mais. Aqui tá um pouco difícil, que é a famosa promoção horizontal, né? Que quando você precisa ir para uma outra empresa para poder receber um pouco a mais e ganhar condizente com aquele que você já entrega. Você realmente estava ciente de que não era uma troca de PJ apenas e CLT, mas sim uma nova perspectiva na sua carreira. Uma nova, né. Sim, eu estava pensando totalmente em renovar, né, começar do zero, fazer algo diferente, me arriscar finalmente em algo que seria totalmente, novo para mim, sabe. O que ocorre, principalmente, que foi inclusive até agora que eu lembrei disso, é que a vaga era para um setor que eu queria muito atuar, que é o setor Hum, financeiro. Então foi algo que me comprou muito também, né, era para trabalhar com uma agência, só que o nosso cliente seria um cliente do setor financeiro. Então entendi. isso, pô, foi quase, como se eu fosse um peixinho e tivesse um anzol premium ali para me morder e eu fui que fui, igual um doido, assim. Então foi uma das grandes influências. E cara, finalmente, depois de tudo isso, entrei, deu tudo certo com o PJ, conversei com o meu chefe em paralelo, fui bem aberto com ele, fiquei um tempo, dei o aviso prévio ali dentro do possível, fiquei atuando ali até onde Então, deu, treinei a pessoa que ficaria no meu lugar para a galera e deu entender, tudo certo. você não quitou do nada do CLT. Pô, vou embora e Não, foda-se não, não. vocês. Você Não, realmente preparou, avisou que estava participando de todo o processo e tudo mais. claro, claro. Assim, eu parto muito de princípios meus, Matheus. Então, em um sentido do que se diz, do que eu tô deixando para trás, das pessoas que eu convivi, que eu trabalhei, pessoas que estão ali fazendo o seu trabalho, eu acho que, claro, tem situações e situações, às vezes você não consegue dar um aviso prévio, é super normal. Geralmente a gente sempre faz todas as entrevistas para depois, dar a cartada e a outra empresa já quer que você inicie muito rápido. Mas nesse caso, como eu consegui dar o aviso prévio, explicar, falar, preparar a pessoa para que ficasse no meu lugar, eu prefiro que seja feito dessa forma, justamente para ser fiel com os amigos que estão ficando e não passem Perfeito, tanto perrengue com a minha saída, perfeito. né? E para ser honesto com a gerência, todos que estão Bicho, eu ficando concordo muito com na equipe, você sabe? e parto exatamente desse princípio. Porque as pessoas elas confundem não gostar da empresa, porque tem pessoas que trabalham na empresa e não gostam da empresa, não gostam dos processos da empresa, ficam com raiva disso e por conta disso não são transparentes nesse sentido, principalmente nessa eventualidade de você querer trocar de uma empresa para outra. Não é transparente com o seu coordenador, com os seus pares ali, porque as pessoas dependem de você, sabe? É um processo, você está inserido ali. Eu acho que é uma pilantragem você não falar para as pessoas ali que você está prestes a sair, que você tá. Até porque sempre tem aquela questão de carta proposta, eles tentam manter você, né? Como foi isso? Agora, né, aproveitando que eu mencionei isso, ouvi isso com você, como foi essa parte? Houve isso sim, me chamaram, eu expliquei, né, falei: "Ó, preciso falar com você", falei com o meu gerente, ele foi super compreensivo, entendeu que, de fato, se oportunidades surgem, a tendência é que a pessoa vá atrás dessas oportunidades, pra tentar melhorar ali a vida, né. E é claro que teve a cartinha proposta ali, né, tem que ter. A Só que, cara, contraproposta, é né? muito difícil, né, o CLT dificilmente vai bater uma proposta PJ, assim. Sim, por vários motivos, né? Então, Questão por de vários impostos motivos. menores, eles não. O PJ ele não vai pagar o tanto de imposto que uma empresa paga para manter um colaborador Claro, CLT, né? claro. Não, sim, tem vários motivos empresariais, não chegou a bater ali a proposta, eu lembro que bateu na questão anual, mas aí contando todos os benefícios, descontos de INSS e Sim, tudo mais. E como eu disse também, não era muito também só sobre, ah, meu Deus, dinheiro, dinheiro e sim, números, sim. era muito mais sobre querer dar um passo diferente na minha carreira e atuar em um setor que eu já tinha, que eu tenho o sonho de atuar, que é no Perfeito. setor financeiro. Então, por esses motivos também que eu saí. Mas ele me chamou na salinha, bonitinho, me explicou, abriu um Excel, mostrou os números para mim, super compreensivo, um amor de pessoa. Então, eu entendi com ele, conversamos, tivemos aquela conversa franca, que é muito difícil,
É, É uma conversa realmente. bem difícil de ter e a decisão também de eu pedi um dia, eu lembro pra ele, não foi na hora, assim, tipo: "Ah, não, não, não". Eu realmente fiquei pensativo sobre isso, sobre ficar ou sobre ir, mas no final de tudo eu tomei a decisão de ir, eu achei que estava no momento de voar mesmo, sabe. Depois disso, aceitou, startou no fez o você estava na dualidade, né, cumprindo aviso prévio aqui no CLT, ajudando a galera, mas já com todo mundo ciente, você ia sair e iniciou no PJ. Como foi esse início, assim, do PJ? E depois disso, Ah, como que você saiu, realmente saiu do CLT de vez e ficou só no PJ? bom, ó, vamos lá, nessa finaleira, de fato, ensinei ali a galera, acho que eu deixei uma passagem de conhecimento bem bacana. Eles contrataram até que bem rápido um substituto ali, né? Então eu já treinei ele bonitinho para que ele ficasse no meu lugar. Pô, então os Depois caras já tinham disso, alguém no pente, ou se você. não, E isso aí é você. óbvio. Então, peraí, você É já. Antes de óbvio. você sair mesmo, os caras já trouxeram alguém, o seu substituto, e você já treinou esse cara. Sim, sim. Pô, É porque muito. eu dei com bastante espaço, né, de Ah, sim, tempo. sim, Você sim. passou uma semana comigo meio Eu que achei que os caras atuando, estavam só ninguém esperando você dar sabia. uma dor de barriga e, sabe, trocar Não, você por não. alguém. Não, passou-se uma semana, eu falei, aí como o projeto que a gente estava atuando era um projeto bem conturbado em diversos sentidos, assim, precisava de uma pessoa que de fato fosse entender o processo, né? Então precisaria dessa partilha de conhecimento, nem que seja para os assistentes que estavam lá, que foi algo que eu fiz, quanto para a pessoa que ia assumir o meu lugar. Então eles foram bem, estavam apostos, né, para isso, para que eu pudesse treinar essa pessoa. Eu treinei ela, na última semana eu mal tocava demanda, sendo bem sincero, era mais supervisionando, dando uns toques, falando onde estava algumas documentações. Então já estava bem mais por eles, assim, sabe? Eu não estava atuando tanto na última semana que eu fiquei. Depois dessa última semana, cara, aí full PJ, horizonte novo, coisas novas, muita coisa para aprender. É, assim, foi uma experiência PJ ótima, assim, para mim. O começo foi maravilhoso, foi, assim, Como no vi- início de um namoro, tudo é mil flores. é, tudo é mil flores, tudo é maravilhoso. Mas é claro, né? Teve algumas gafes aí. Acho que a gafe que mais me pegou foi que eu não comecei atuando no setor financeiro, que foi prometido. Já foi uma das grandes. Para fazer igual o João Kleber. Para. Deixe seu like, comenta que a gente volta com mais. Eita caramba. Pode seguir, meu caro. Rapaz, pois é, eu não atuei no setor financeiro que me foi prometido, né? Dentro dessa É. vaga. O pote de ouro talvez não estava no fim do arco-íris. Não, pois é, não estava no fim do arco-íris. E digo mais, né? Já até dando um spoiler do futuro. Quando, até se encerrou o contrato e eu não cheguei a atuar nesse setor. Que Eu isso? atuei em outros. Para, João Kleber. Para tudo. Pois é, meu parceiro, pois é. Eu atuei em diversos outros setores. Não vou falar que foi uma experiência ruim. Claro, o que eu queria era o setor Não, mas financeiro. assim, pela natureza da empresa, como foi consultoria, você saiu de uma consultoria e foi para outra, certo? E tinham te ofertado um cliente do setor financeiro. Mas assim, pela Isso, natureza de ser uma empresa de. Me ajude aí, que atende de vários outros. agências, De vários agências, é setores. natural também, certo? Eu concordo que pode acontecer. Não, isso é natural, é normal, isso é normal mesmo. Na própria empresa anterior que eu estava, eu atuava em outros projetos. Isso não é problema nenhum. De longe, esse é o maior problema, assim. Tanto que foi uma experiência excelente, porque a maioria dos clientes lá não utilizavam o Salesforce, né? Eles utilizavam outras ferramentas, como Hum, Insider, Hotspot. entendi. Tinha uma outra lá, acho que é Highflow o nome, que era uma mais desconhecidinha. Então, assim, tinha várias outras experiências, outras coisas, responses também, que eu nunca tinha atuado e que eu comecei a atuar, né? Perfeito. É, Eu acho que isso foi um meu, ganho, querendo ou não, concorda? foi, foi, foi um ganho, porque a minha experiência maior, assim, o que eu sou focado hoje é no marketing cloud. Então, eu nunca tive experiência nenhuma em outra plataforma, né? E atuar em outras plataformas me abriu um horizonte de coisas que podem ser feitas em outras plataformas que a gente não faz no Salesforce. Ou se faz, faz de uma forma diferente, né?
Então, eu acho interessante você saber que existem outras ferramentas que fazem a mesma Sim, coisa que o Marketing Cloud hoje, que são mais baratas e que para alguns clientes no futuro possa fazer muito mais sentido do perfeito. que o próprio Salesforce. Posso até citar um exemplo. Dentro dessa agência, a gente tinha um cliente, ele fez a migração da Insider para o Salesforce e não obteve o ganho esperado, sabe? Ele queria. No Insider estava muito mais bem estruturado, tudo muito mais bem feito. Ele só fazia push, praticamente, push e-mail. E só que quando teve a migração, teve muito ruído. Não foi uma migração muito bem feita. Então, o push que era 5 minutos saindo pelo Insider, que já estava tudo micro configurado, estava demorando 20, 30 minutos para sair no Marketing Cloud. Então, É assim, é até. só pra galera que tá. Se você é da área, você já vai entender o que ele falou. Né? Com Porque dentro certeza. de uma operação que fazem muitas campanhas, muitos disparos, 20 minutos, 30 minutos a mais por disparo faz uma diferença muito grande no seu dia a dia, certo? Pra você, só pra contextualizar, porque pode ser que tenha outra pessoa de outra área. Bicho, isso aqui é uma diferença muito grande. Você tá um negócio totalmente estruturado, que você gasta 2, 5 minutos pra fazer e finalizar e o cliente receber a comunicação, do que 20, 30 minutos. Isso aí muda completamente o time ali de uma venda, de uma comunicação interessante para o cliente. Perfeitamente. E isso foi o que impactou muito ali a operação. Teve muito ruído. E surgiu os comentários, né? A gente mudou para uma ferramenta melhor e tá pior. Então, assim, migrações para dentro do Salesforce precisa ser feito de uma forma muito meticulosa, né? E foi aí que justamente eu, com a minha experiência com o Marketing Cloud, a gente conseguiu diminuir ali um pouco os ruídos, entender como funciona a ferramenta, ensinar como a ferramenta de fato é operada e tudo mais, e não teve tanto ruído. Mas a gente entendeu que a forma que a Insider funciona dentro do Marketing Cloud e pela estrutura do projeto era muito melhor para eles do que de fato o Marketing Cloud. Então é muito de entender onde a sua empresa está, em que momento ela está, para poder fazer essas escolhas de ferramentas de CRM. Mas enfim, Perfeitamente. voltando, né, para a experiência PJ, teve esses cenários e tudo mais. O ambiente era bem bacana também, pessoas ali sempre auxiliando a gente. E a gente passou esses longos meses aí atuando em um projeto X do setor de varejo, projeto Y do setor. Tinha tanto setor, mas tinha bastante setor de roupa, sabe? Lojas de roupa. Logística, roupa, né? Logística, bastante projetos assim. Tinha até um banco lá, além do que eu ia atuar, tinha um outro também que era banco. Então cheguei a atuar, querendo ou não, prontamente no setor financeiro ali, de tempos em tempos, né? E cara, aconteceu o inevitável, né? O pessoal muito tranquilo, oba-oba, de boa ali. O que eu tava estranhando Para tudo, para aquela. tudo, para tudo. Antes de chegar nessa parte, antes de chegar no esperado, Perfeita. conte pra mim, para as pessoas que estão assistindo aqui, qual foi a sua experiência quando o pagode, né? Quando o pagode, o primeiro pagode PJ caiu, né? Porque é diferente quando o pagode CLT rasgado de descontos cai na sua conta, quando algo, né, com menos imposto, cai limpo na sua conta. Qual foi a experiência? Você dizer aqui, vou ser PJ pro resto da vida. Como foi Ah, qual foi o sentimento? primeiro salário, amigo, tô rico. Tô rico. Eu olhei a conta ali, eu falei, acabou. Aqui acabou. Aqui eu zerei a vida. Aqui Aqui é é. Miami, Las Vegas, aí vou eu. Aí agora eu tô diferente. Foi, tava diferente. Cara, assim, foi uma experiência maravilhosa. Claro que no PJ a gente tem que ter uma meticulosidade muito maior com o dinheiro que a gente recebe, justamente porque a gente não tá tendo os descontos dos certos benefícios, né? Vamos chamar assim, dentro do mercado, como FGTS e tudo mais. Na época eu nem me preocupei em pagar pelos mesmos motivos. Posso me aprofundar nisso depois, se for necessário. Mas assim, beleza, recebi. A gente tem, principalmente, tem que reservar o fundo de emergência. Os primeiros meses eu foquei nisso, sabe? Não tava nem luxando muito, falei, não, calma. Que eu precisava pensar, né? Sim, Você tá sim. ganhando um tanto, do nada Menino essa quantia novo, ganha uma dobra. moeda a mais. Exato. Tem que ter Então, o controle, senão e se cara, perde. foi Acha que é e Neymar? spoiler. Já contando spoiler aqui, cara. Foi a melhor coisa que eu fiz, velho. Não gastar muito nesse começo e juntar grande parte da moeda. E vocês vão entender o porquê logo, logo.
Mas assim, experiência ganhando do CLT para o PJ, cara, é outra coisa totalmente diferente. Você tem uma autonomia do que você está recebendo muito maior. E justamente por isso que você tem que ter uma educação financeira, tem que ter, tá a par do mercado, a par dos investimentos, das coisas, para que você consiga aportar esse dinheiro da forma correta e que se algo acontecer, você tenha um respaldo, sabe? Um respaldo Perfeitamente, cara. disso E é e muito bom consiga você ficar trazer essa tranquilo. pontuação, porque a maioria das pessoas se iludem justamente quando recebe uma carta PJ, né? Vem um valor ali, se emocionam. Aí às vezes o projeto só demora 6 meses, um ano, e depois disso foi com Deus. E aí agora, você achou que tava em Dubai, achou que era Neymar, gastou como nunca, não teve a sua reserva de emergência. É uma pontuação muito interessante. Quer dizer que você Perfeito, não se exauriu, manteve ali o padrão de vida, mantive, mantive. economizou, fez sua reserva de emergência. Não, nada além do necessário, eu já tenho meus custos padrões, assim, muito bem definidos, a quantidade de gastos que eu preciso fazer no mês ali para me manter, e isso eu não dei nenhum upgrade, assim, porque estava recebendo mais, agora eu vou comprar, sei lá, 10 potes de Nutella aqui, que deve estar, sei lá, R$ 56 no mercado cada uma, né. Então eu mantive já o que a vida era, assim. Claro, com um pouco mais de regalia, porque ninguém é de ferro, então iFoodzinho a mais, ali no mês pra, Justo. né, dar aquela Pra sentir que premiada. realmente mudou um pouco, né? O cara tem que dar uma sentida, né, Tem, tem. 100% no mesmo a gente nunca fica, Sim. mas a gente controla, a gente consegue controlar o que a gente vai, gastar a mais ou não. E, claramente, usando como gancho esse papo sobre criar um fundo, sobre se ter um respaldo, foi necessário, obviamente, esse respaldo. Antes só queria pontuar que eu fui estranhando ao decorrer do PJ, o primeiro mês, legal, bacana, tranquilo. Mas eu estava estranhando uma parada. Eu não recebi o meu maquinário para trabalhar, né? Era um PJ 100% home office, né? E me foi prometido uma máquina, como em Sim. qualquer outro trabalho que fomos fazer de forma remota. E eu não recebi essa máquina durante todo o período que eu atuei, assim. Você usou a sua própria. Eu usei a minha própria máquina, eles me passavam os acessos ali, as ferramentas, e eu acessava da minha máquina, totalmente. Não Estranho. sei nem como dar um nome a isso, né? Vamos Tipo, chamar de eu não me estranho. senti Algo é estranho. estranho, no mínimo estranho, assim. Eu estranhei, na época tinha uma menina que entrou junto comigo, né? Inclusive maravilhosa, uma pessoa muito boa assim de se trabalhar. A gente estava atuando junto. E ela também não recebeu a máquina dela. A gente ficava cobrando ali. E aí, pessoal, a máquina e tal. Chegaram até a falar que não, a máquina tá chegando, vai chegar, vai chegar. Mas era papo de mãe, né? Na volta a gente compra. Basicamente era isso, né? Porque essa máquina nunca chegou. E com essa estranheza a gente seguiu trabalhando, né? A gente pensou, bom, uma hora vai chegar, né? Se eles falaram que mandou, uma hora chega, né? Isso é a maior certeza que a gente teria. Fomos atuando em vários setores, resolvemos alguns problemas, ensinando o Salesforce para algumas pessoas que estavam ali na agência e tinham interesse. As pessoas nos ensinavam sobre as outras ferramentas, como eu já mencionei anteriormente, Response, Insider e por aí vai. E chegou o grande dia, né? O dia de eu estar trabalhando tranquilamente, um dia qualquer. Um dia qualquer, trabalhando, ajudando a galera, feliz, feliz, contente. E aí, voltando um pouco, antes até de eu falar isso, a proposta era PJ. Obviamente, a gente sabe que um PJ ele não tem tanta obrigação com você contratado quanto o CLT. Então, a gente entende que a qualquer momento pode ter rompimento de Sim, contrato. Assim, perfeitamente. né? Já Só entra que o primeiro. ciente. Exato, só que o primeiro contrato que eu fiz foi de 3 meses. E isso ocorreu, cara, no meio do segundo mês. Entendi. Então, que eles me chamaram para a famosa causinha com o RH, né? E a promessa, né, a promessa que foi feita é que seria um PJ duradouro, que assim, tinha vários clientes na casa, e se não tivesse um, ia ter o outro para atuar. Então, a promessa da vaga era justamente algo vitalício. Cara, eu até perguntei, eu tava tão em choque que eu perguntei pro entrevistador, eu falei, cara, seja honesto comigo, assim. Não tenho experiência com PJ, tô um pouco com medo dessa parada, o pessoal fala muito. Ele me tranquilizou, super me tranquilizou, falou: Esses "Relaxa, a caras gente". têm um papo Não, bonito. Esses caras não, têm um papo bonito. me ganhando papo ali. "Não, se acalma, relaxa, a gente faz assim porque é bom para os 2 lados, né, você ganha, a gente ganha aqui também, tudo mais". Falei: "Ah".
beleza, perfeito, né? Se é isso, tamo junto. E fui que fui. Mas aí, enfim, né? Chegou o fatídico dia, me chamaram na salinha, uma bem parecida com essa daqui que a gente tá. E aí, cara, ó, é o seguinte, o cliente deu pra trás, a gente tá revendo o contrato e vocês estão fora, né? Eu e a menina que entrou junto Pô, comigo. pera, então os caras. Vamos lá, só pra galera entender. Os caras prometeram 1.000 céus, que era PJ, que é pro cliente do setor financeiro. Depois você já começou a estranhar logo no primeiro mês, que não te entregaram a máquina, você tava usando a sua própria. Aí chegou uma outra menina que também era PJ. Aí no Essa meio do. menina, só pontuando, essa menina entrou junto comigo. Estamos Ah, juntos ali, tá entraram bom? juntos e foram embora E... juntos. Exato. Chamaram pra salinha juntos. Exato, exato, chamamos pra sair junto. Mas basicamente sim, esse é o sumo resumo. A gente estava ali trabalhando, chamaram a gente, a promessa era um PJ assim para vida mesmo, que tinha muitas áreas para atuar e a gente ia ficar ali o quanto a gente estivesse rendendo e que independente de qualquer contrato ou coisa parecida, a gente ia continuar atuando normalmente, né? Como PJ, que supostamente é melhor para os dois Sim, lados, né? sim, Pelo concordo. que eles disseram ali. Bicho, Mas, cara, não deu outra. Na primeira oportunidade, tchau, tchau. sem explicação, sem um do porquê, simplesmente adiós. Cara, teve uma breve explicação. O cliente que a gente ia atuar no setor financeiro, que, como eu disse, eu nem cheguei a atuar, deu para trás em algum sentido no contrato ali. Parece que contratou menos recurso, né? Ele ia renovar o contrato e contratou menos recurso. E por contratar menos recurso, a gente não era mais necessário ali. Então foi uma manobra totalmente profissional, fria, feitas por CNPJs mesmo, assim. Então, não tem muito o que chorar o leite derramado. Claro, a gente como ser humano, a gente sente. Foi a primeira vez que eu fui desligado e demitido, assim. Então, cara, foi um bagulho meio bizarro, até porque era no home office, né? Então você tá na sua casa ali, tranquilo, trabalhando, e aí do nada, então, nem precisa atuar mais. Era 2 horas da tarde, sabe? Tipo, o que que você faz? Você é meio deixado às traças, assim, meio que deixado na rua, e eu fiquei tipo, caraca, agora eu sou desempregado, é Aí no isso? É assim? LinkedIn o Red Hunter tá colocando frases motivacionais de apoio Pois é, emocional, né? né? Apoio emocional e tudo mais. Cara, eu fiquei arrasado, assim, foi bem no final do ano, foi no final do ano ali, eu nem lembro o ano, acho que foi 2025. 2024, 2025? Foi 2025, perfeitamente, porque eu entrei na nova agência que eu tô agora, foi 2025, final de 2025, e, Então não, cara, não tem tanto tempo. Pra galera festas, não, entender, foi tem, papo não, de 6 meses aí, 5 meses sim, por não, aí. foi ontem isso aí, se for pôr na caneta mesmo, cara. E assim, festas pocando, né? Natal não vai parar, Ano Novo não vai parar. Nessas datas, quem vai conseguir emprego, gente? Tipo, Natal, Ano Novo, essas datas, o pessoal já tá encerrando, já tá Bicho, no clima então de saideira. você tava no CLTzinho tranquilo, se aventurou no PJ, Tranquilo. recebeu um pagodezinho a mais, gostou. No final, te Não, descartaram no final, como me nada. arrumei. Não tive o que Em fazer, resumo, tá foi ligado? isso. Assim, esse é o resumo. Em resumo foi. Mas Não, pra esse foi o galera assim resumo. que tá vendo esse vídeo, pra galera que busca entender, assim, de pontos gerais, valeu a pena? Sim, por quê? Não, por quê? Quais foram os aprendizados? Você recomenda? Quero mais entender se realmente toda essa experiência valeu a pena. Sim, eu não me arrependo. Faria tudo de novo, assim. Não tava, como eu disse, eu atingi um teto em um lugar, queria sair. Ia sair de qualquer jeito, uma hora ou outra. Essa oportunidade bateu a porta, eu olhei e falei, vou ir pra essa oportunidade. Acabou, tá ligado? Ah, Rinha, mas você só contou desgraça do começo ao fim nessa call. Sim, é verdade, porque só aconteceu tragédia. Não recebi meu notebook. Quando eu achei que ia pra frente mesmo, já ia encerrar o ano tranquilo no meu PJ, me deram um pé na bunda. Realmente, essa experiência PJ foi uma experiência ruim, mas não significa que todas são. Tanto que quando eu mencionei para meus outros amigos que atuavam no PJ, eles falaram, cara, isso foi uma experiência totalmente à parte. Eu atuo, tem amigo meu que está há 2 anos em PJ, 3 anos atuando no PJ, assim, nessa PJização mesmo que eu Sim, sim. mencionei, né? Recebendo como PJ, prestando ali serviço e tá tudo certo.
A minha experiência em específico foi uma experiência ruim. Então, assim, você está traumatizado, nunca mais você vai entrar num PJ na sua vida. Não, calma. Tanto que eu não fechei meu CNPJ. Meu CNPJ, meu MEI tá devidamente aberto ali. Não foi algo que tipo, eu saí ali da linha de demissão, já saí desligando tudo, isso não é pra Tá mim. traumatizado, não quer mais saber de trabalhos Não, PJ, não foi isso? não, sem trauma. Uma coisa é essencial, eu sabia na onde eu estava entrando. E se eu Perfeito. tivesse um perfil analítico, isso é uma coisa que eu estudo, estou melhorando através do tempo, é justamente esse perfil mais analítico. Porque eu olhei muito, claro, olhei muito para a parte do dinheiro, a parte da oportunidade, a parte de mudar o ambiente, que era o que eu já queria. Mas se eu tivesse pesquisado um pouquinho mais sobre a agência, sobre aonde eu estava me enfiando, e assim, era uma agência muito low profile também, não tinha perfil no LinkedIn, não era muito Era uma agenda da famosinha. Dark Web, é uma agência da Dark Exato. Web. Eu até zoei, era uma agência, uma consultoria low profile, né? Porque você não achava nem site assim sobre os É clientes que eles um pouco atuavam. estranho. Não, um pouco estranho assim. Eu estranhei, eu não busquei muito, mas ainda assim busquei. Então eu sabia que eu estava Sim. entrando num negócio que não era muito bem divulgado assim, né? Então, eh, eu já estava a par disso. E eu conversei com meus amigos, inclusive o Matheus mesmo, e eles me falaram, abriram um jogo comigo. Cara, PJ, o momento que eles falarem tchau é tchau. Entende? Tipo, não tem Não, não tem meia volta, bolo, não tem um adeus, festa, não tem nada, não tem entende? Então, seguro-desemprego, não tem INSS, não tem é, nada. exato. Então eu já entrei sabendo de tudo que poderia acontecer. Justamente eu não me arrependo porque eu tive experiências excelentes com esse PJ que, cara, me ajudaram muito em diversas áreas. Atualmente até hoje ajudam assim alguns insiders, né? Não é todo mundo que usa Salesforce, então eu consigo dar uma Não. força em projetos hoje que utilizam outra ferramenta. Então assim, aprendizado teve aprendizado. Foi ruim? Foi. Mas assim, durante pelo menos 2 meses, eu conseguia juntar um dinheirinho PJ, assim, ganhando um pouquinho mais. Essas coisas, essa migração de carreira do CLT para o PJ, é preciso ter um tato muito grande para você fazer essa virada de chave. Eu não fiz de forma responsável e eu assumo esse BO para mim. É algo que eu fiz para mim, não deu certo, acontece, mas não significa que todos os PJs que tem no mercado vão ser dessa forma. É claro, você pode ter experiência igual à minha, mas você pode ter uma experiência muito melhor que a minha, né? E é justamente Sim. isso que divide opiniões, né? Porque quando eu conversei, inclusive com a menina que foi mandada embora junto comigo, ela falou: Isso aqui pra mim nunca mais. Tipo, já Traumatizou a demonizou menina. assim. Traumatizou, demonizou até o último. Não, isso aqui não dá pra mim nunca mais. Agora é só CLT, terninho e gravata. E pra mim não, longe disso. Eu olhei e falei, beleza, é uma experiência padrão que pode acontecer com qualquer pessoa. Posso dar até um exemplo da CLT. Claro, o pessoal prega muito que a CLT é a segurança, né? A sua segurança, o seu Estável. respaldo e tudo mais. De fato, se você é demitido, você recebe um 11º salário, é É, isso? 13º, férias. 13º férias e tudo mais. Então você pode ficar uns meses ali meio que tranquilo recebendo, né? Mas ainda assim, se você não tem uma educação financeira, não tem uma. Cara, Perfeitamente. não consegue organizar as suas coisas, isso ainda vai ser algo terrível que Traga-me o vier seu a exemplo ocorrer. do CLT. O exemplo que eu tenho é de um amigo meu, ele atuava CLT, e aconteceu algo até parecido com o que aconteceu nessa última agência que eu atuei, que foi que um cliente, o mais forte cliente deles ali, saiu da casa, e, cara, a empresa meio que faliu, né, entre aspas, porque sobrou os mini projetinhos que eles tocavam ali, só que o maior saiu. Se o maior saiu, pessoas vão ser cortadas. Isso E é ele era fato. CLT, certo? E ele era CLT, ele Então, foi uma das pessoas que a cabeça rolou ali e ele teve que procurar outra coisa, procurar outro trabalho. Mas tem a questão que recebe. Não, eu sei, tudo bem, mas assim, o risco é o mesmo. Do cliente sair, a empresa falir, ou simplesmente você ser mandado embora por qualquer outro motivo, isso vai acontecer em qualquer lugar. Então o risco sempre está aí. Eu acho que a gente tem que pensar dessa forma. O risco ele sempre vai ocorrer. Eu acho que pode ser até uma armadilha você demonizar uma parte falando que a outra é extremamente segura ou coisa parecida. Eu acho que
tanto o CLT quanto o PJ hoje, eles são arriscados igualmente, porque se você não entregar um bom trabalho, não fazer por onde, só atrapalhar o time, cara, você vai ser desligado hora ou outra, assim. E até mesmo se você não fizer nada disso, tá? Você pode ser um excelente profissional, com excelentes qualidades e ainda Sim. assim ser demitido. Então, Então é aquilo, você estabilidade não existe, PJ ou aí a CLT, o gente risco é o já entra em mesmo. a gente já entra em outro papo sobre estabilidade, se É, existe, se não existe, o que que é seguro, o que que não é. sim, sim. Mas para não se estender tanto assim, cara, é essencial que as pessoas elas tenham, primeiramente, educação financeira, façam a análise crítica da onde elas estão indo e para onde elas estão indo. Então, recebi uma proposta de um PJ aqui, estou no meu CLT. Analisa o PJ, para que empresa você está indo. Isso pode parecer óbvio, tá? Pode parecer óbvio e de fato é. Mas eu parto do princípio que o óbvio ele tem que ser dito. O óbvio precisa ser comunicado e precisa ser dito. Então, pesquise o CNPJ que você está indo, para onde você está indo, quais clientes essa consultoria ela atua hoje, quais clientes elas prestam serviço, quais os serviços que elas prestam, quais são o tamanho do time que elas têm, o tamanho da pessoa, as pessoas que trabalham lá dentro dessa agência. Cara, faz essa análise crítica e hoje tá muito fácil, assim, sendo bem sincero, hoje tá muito fácil. Com o LinkedIn você consegue achar ali os funcionários, puxar um, que foi o que eu não fiz, poderia ter feito, puxar um funcionário ali. Ô amigo, como é que tá? Tudo bem? Como é que é atuar aí? Como é o dia a dia? Existem pessoas excelentes assim. Claro, tem pessoas que vão te ignorar. Eu fui muito ignorado. Mas tem pessoas que vão te acolher e vão falar, ó, amigo, trabalho aqui há tantos anos, é muito tranquilo, as demandas são assim, assim, assado. E você consegue ter isso melhor de onde você está entrando, no que você está se metendo, ao invés de simplesmente sair colocando a cara, não, vou ganhar mais, e não fazer nenhuma análise crítica mediante a isso. Bom, resumo da grande ópera. Fui desligado, fui desligado. Depois desses árduos meses aí trabalhando na agência, eles me desligaram. Sem chá, sem bolo, sem tchau. Foi só não fechar o contrato, a gente não vai seguir com vocês e podem parar de atuar a partir de agora. Era 2 horas da tarde. Então eu fui jogado aos lobos ali. Cara, fiquei desacreditado, assim. Eu literalmente peguei, assim, sentei na cadeira, fiquei olhando uns 2 minutos, assim, pra parede, assim, estático, pra depois recobrar a consciência e falar, não, agora eu tenho que ir pro LinkedIn e ir atrás de vaga. E aí começou outra grande saga na minha vida, né, que foi ali no começo de janeiro, que cara, preciso arrumar outra coisa. E percebi algo, né, que é algo que eu até comentei com o Matheus. O mercado do Salesforce hoje é uma área que tem Tem muita bastante vaga, vaga, né? muita vaga. Cara, e pouco profissional. É uma área que eu indico qualquer um que esteja assistindo esse vídeo, qualquer pessoa que chegou até aqui, que, cara, vai para essa área, estuda Salesforce, estuda o CRM, abre seu Trailhead, vai atrás de uma certificação, que é algo que é até uma lição para mim, que eu preciso ir atrás das minhas. Tenho que conquistar outras. Porque assim, é uma área vasta, tem dev nessa área, tem operacional, É tem a parte de gigante. relacionamento com o cliente. Cara, é uma área que tem tanta área, cara, se você pesquisar, se você ir atrás, você vai ver que tem muita vaga. E eu percebi isso porque eu tava com muito medo, porque foi a primeira vez que eu me vi desempregado, né? E desesperado também. Porque da agência anterior que eu estava pro PJ, ok, eu estava empregado e troquei uma coisa pela outra. Mas agora eu estava aos lobos na vida, né? Então, eu abri meu LinkedIn, atualizei todo o perfil, atualizei o meu currículo, meu CV bonitinho ali, e fui atrás dos recrutadores, cara. E eu achei, sinceramente, né? Pra quem me conhece, acho que viu a última call que a gente fez, sabe que eu vim de empanação de frango, né? Meu primeiro trabalho Sim, foi sim. empanar frango pra KFC, né? O frango KFC. E, cara, eu achei que eu ia voltar pra lá. Sendo bem sincero, o que eu mais pensei, assim, que ia ocorrer era, eu vou voltar para aquele ambiente, não tenho o que fazer. Mas, cara, como excelente profissional, com as minhas certificações, com a minha experiência na área,
Não, choveu entrevista, graças a Deus, só tenho a agradecer. Várias pessoas chamando, nossa, eu acho que fiz umas 10 entrevistas assim no mês de janeiro, assim, uma atrás da Bem no outra. início do Eu ano. nem, né, bem no início do ano, não precisei ir até os lugares. Isso foi até uma experiência bem bacana que eu nunca tinha tido, porque geralmente o pessoal imprime o currículo, né? Imprime o currículozinho ali, vai entregando e Sim, tudo mais. Cara, foi tudo pelo computador. As entrevistas eu nem saí de casa. Eu passei o janeiro inteiro em casa, desempregado, só que fazendo entrevista, né? Então, sim. que loucura, né? A tecnologia ajuda a gente numas paradas doideiras, assim. Quando eu, É, eu sou novo, e eu sou novo ainda, e eu lembro da época que a gente tinha que fazer essa trafesia toda para conseguir um emprego, né? sim. Então, cara, neguei algumas vagas, passei em outras. E, cara, foi uma eliminatória que doeu no meu coração. Eu sempre falo para os meus amigos aqui que eu não sirvo para esse empresarial. É algo muito. Cara, dizer não para uma vaga que te disse sim dói demais, assim, porque não é só sobre o dinheiro, essa tá pagando mais, tá pagando menos, é sobre a experiência que você teria lá, você tá abrindo mão de Boas pessoas, assim. pontuações, meu cara. Fiz entrevistas com pessoas maravilhosas, assim, todas as pessoas que fizeram entrevista comigo, os entrevistadores, sim, pessoas incríveis, me trataram super bem, me apresentaram a empresa, me deram um retorno incrivelmente rápido sobre um sim ou um não. Agradeço muito a todos, que estavam comigo nessa pequena jornada. E, cara, no final de tudo, consegui outro trabalho ali, no comecinho de CLT ou fevereiro. PJ, fale pra galera. CLT, CLT. Ele voltou para o CLT. Mas assim, depois do susto, eu precisava voltar para alguma coisa. Eu até recebi outros PJs, mas calma, a gente precisa respirar. Calma, calma, pera. Calma, calma. É aquele meme, fala daí, chefe, fala daí, não chega perto não. Então, assim, chegou alguns PJs, eu respirei fundo, eu falei, calma, eu preciso respirar um pouco. Até porque de outros anos aí aconteceram outras coisas mais pessoais, mas são 2 finais de ano seguido que eu passo num aperto absurdo, assim, sabe? Com alguma coisa absurda acontecendo. E nesse caso, nesse último, foi a questão de estar desempregado, né? Então eu precisava dar um tempo. Não fui no primeiro que me chamou, fiz várias entrevistas. E conforme eu ia vendo, pelo meu interesse, no que eu queria atuar, eu fui eliminando. Então eu passei em uma, cheguei até a assinar os últimos papéis ali, mas aí eu fiz entrevista para uma outra que, pô, era muito melhor. Eu falei, pô, desculpa, perdão, faço todo o textinho ali bonitinho, desculpa pelo tempo de vocês e tudo mais, mas vocês sabem como funciona o mercado de trabalho. Algumas pessoas nem respondiam, né, os meus pedidos de desculpas ali, só me ignoravam e foda-se, segue pro próximo. Outros falavam, não, tudo bem, sucesso na sua próxima jornada e tá tudo bem. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa, assustadora, porém maravilhosa, mas me fez abrir vários horizontes. Salesforce é uma área que, assim, tem muita vaga no mercado. Se você for um profissional bom, você não vai ficar desempregado, então estude essa parada, estude isso, estude Salesforce hoje e amanhã. O Matheus ele tem um vídeo muito bom que ele menciona que o melhor momento para você começar a criar conteúdo é hoje, né, Matheus? E eu concordo com isso, e eu vou usar esse mesmo vídeo, né, para falar sobre Salesforce, cara. O melhor dia para você começar na carreira de Salesforce definitivamente é hoje, porque tem vaga, tem estágio. Você indo atrás, eu tenho certeza que você vai conseguir algo na área e vai conseguir atuar ali dentro das vagas. E vagas excelentes, tá? Vagas home office, híbridas ou presenciais, enfim, da sua preferência, se você ir atrás, você consegue dentro dessa área. Meus amigos, esse cara, ele deu uma aula. Essa é a verdade. Ele contou a história dele, trouxe dicas de finanças pessoais para você que vai se aventurar no PJ, você ter a sua reserva de emergência. Ele deu dicas de LinkedIn. Ele realmente trouxe o que ele experienciou durante essa transição, essa jornada de CLT, PJ, de ficar desempregado, de conseguir um novo emprego. Bicho, foi um Bicho, eu só tenho a agradecer a você por essa call, né? Pela parceria, por você ter disponibilizado seu tempo aqui para falar para as outras pessoas a sua experiência. E certamente tem outras pessoas passando por essa mesma experiência que você, por outras experiências. E, bicho,
Eu ia dizer, deixa uma mensagem final, mas eu acho que você já falou pra caramba, falou bem, deu várias dicas aí, mas para não perder o costume, para eternizar, né? Se você voltar na primeira live que a gente fez, eu disse, Rian, eternize aqui uma frase, um momento, para que quando você voltar daqui a um ano, 2 anos, você dizer, caramba, eu falei isso, eu eternizei isso. E aqui, novamente, para fechar esse vídeo, essa live aqui, quero que você, né, deixe aqui novamente registrado para você voltar daqui a um ano, daqui a 2 anos, como sênior, como um coordenador, vocês, caramba, eu eternizei aquela frase. Deixa aí, agora deixa com você, é seu momento. Sem pressão, Per- sem pressão. Perfeito, perfeito. Cara, o que eu tenho para dizer, depois de toda essa experiência ali, lidando com CNPJs e CPFs, dá para se ver que esse mercado, o mercado de escritório mesmo, né? Esse mercado de office, assim, ele é um mercado bem frio. Então, se eu pudesse dar um conselho para mim do futuro e para as pessoas que estão nos ouvindo, cara, seja egoísta com a sua carreira e com as coisas que você está construindo. Egoísta no bom sentido, obviamente. Compartilhe o conhecimento, compartilhar o seu conhecimento, isso é muito importante, mas principalmente seja egoísta com os seus ganhos, com aonde você está atuando, com o que você pode agregar e com e não fique com medo. Eu tinha muito medo, medo de, eu não quero ir para lá ou para cá, não quero fazer isso ou aquilo. Faça, cara, faça, viva essa experiência, faça por onde, seja egoísta consigo mesmo, com o seu conhecimento e vá longe. É isso, meus amigos. Novamente, muito obrigado, Rian Lopes. Se você ficou até aqui, inscreva-se no canal, deixe seu like. Vou deixar as nossas redes sociais, o LinkedIn, o Instagram. Rian Lopes, ele é um cara que eu quero trazer ele aqui em mais episódios, mais vídeos aqui. A gente quer produzir algo interessante aqui para vocês. E é isso. Muito obrigado. E é somente o começo.